falar do Android, comparar com o iPhone e não falar as vantagens do iOS da Apple, que é o sistema operacional dos iPhones e dos iPads. Então, segue as vantagens do iOS da Apple. O design físico dos aparelhos não está muito ligado ao sistema operacional, mas é importante frisar. O iPhone, tanto o iPhone, o iPad e o iPod também, eles usam um design diferentemente dos outros aparelhos que o Android vem, por exemplo, da Samsung, não chega no mesmo nível. Isso é importante. Se você está procurando um design, eu acredito que é uma vantagem que você tem que considerar entre o Android e o iOS da Apple. A maior vantagem que, ao meu ver, é uma grande diferença, é o sistema de notificação push, que exibe a notificação do Twitter, Skype, sem gastar bateria. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe desse ponto, porque o Android, por ele ser multitarefa, executar várias tarefas ao mesmo tempo, para você receber alertas de notificação, por exemplo, do Twitter, do Facebook, você tem que ter essas aplicações abertas constantemente, minimizadas, digamos. Aberta não, você entra na aplicação e você não fecha, você minimiza. Isso consome bateria constante, ou seja, se você ficar 2 horas com o celular recebendo alertas do Twitter e do Facebook, a sua bateria vai reduzir bem menos a vida útil daquele momento. Agora, o iPhone e o iPad, eles têm uma diferença. Eles não têm essa característica multitarefa em todos os processos dele. Então, o que a Apple criou? Ela criou o sistema Push. O sistema Push funciona como? É um pequeno aplicativo que ele sim funciona multitarefa. E ele tem essa conexão com esses aplicativos Twitter e Skype, mesmo fechados. Ele recebe os alertas e informa o usuário que ele tem um Twitter lá. Ou seja, o usuário, sem estar com o Twitter aberto, sem estar consumindo a bateria desse processo, sabe que recebeu um Twitter. Então, a partir daí que você vai abrir o Twitter e vai consumir a bateria nesse momento. Ou seja, o gasto que você tem com a bateria, o tempo que você vai permanecer com a bateria é impressionante. Então, é uma característica que tem que ser frisada. É uma vantagem da Apple que o Android ainda não possui. Portabilidade entre o dispositivo Apple, esse aqui também é importante, porque, por exemplo, se eu crio um aplicativo para um Galaxy 5 rodando um Android, eu não tenho garantia nenhuma que ele funcione num Galaxy S. Então é bem difícil. Agora, se eu crio uma aplicação para o iPhone, a transição dele para um iPad é bem tranquila. Bem tranquila mesmo. Então, isso é uma característica importante para qualquer desenvolvedor e é uma vantagem do sistema operacional da Apple. E a atualização de forma coerente, também isso é muito importante. Por o Android estar em diversas marcas, diversos celulares, existem diversas versões de Android também. Versões que rodam em celulares com menos capacidade, com mais capacidade. E esse controle do Google e dos próprios fornecedores dos celulares fica um pouco confuso para os usuários e para os desenvolvedores. Então, isso não acontece no iOS da Apple, no iPhone. A atualização é bem coerente, ou seja, é uma vantagem do iPhone também. Com isso, a gente acaba de definir se é o melhor ou o pior, comparando com o iPhone. Então, fica a você decidir se você quer designer, se você quer uma interface mais usuário, você pode optar por um iPhone. Mas se você quer um software que tenha aplicações gratuitas, se você é um desenvolvedor que quer ter mais, que não quer ter um trabalho, não quer com um custo tanto para o desenvolvimento de suas aplicações mobile, pode optar pelo Android e tem as vantagens do mercado. Acho interessante, a gente colocamos alguns slides aqui para explicar, digamos assim, a gente já comparou muito os sistemas operacionais, comparamos um pouco os aparelhos aí. Agora nós vamos comparar as lojas, né? Porque acho que é interessante a gente não adquirir um celular ou um sistema operacional de um celular sem saber se a gente vai ter um custo alto para as aplicações, porque não adianta nada eu ter um smartphone e não conseguir ver um PDF, por exemplo, ou não ver um vídeo. Então a gente precisa de aplicações para rodar diversos tipos de serviços. Então vamos comparar as lojas Android Market e a loja Apple Store, uma que alimenta o sistema iOS da Apple e o sistema Android. Aqui no primeiro slide aí referente à comparação, verificamos que a Apple ela possui um número muito maior, comparando 2010, final de 2010 com o início de 2011. A loja da Apple
teve a quantidade de aplicativos aumentou bastante comparado com o mesmo período o Android. Em breve a gente vai explicar por que aumentou. No próximo slide. Android Real Time, ele é responsável pela funcionalidade do multitarefa, dividir as tarefas em máquinas virtuais, tá ok? E por último, mas não menos importante, o kernel do Linux. O Android confia numa versão 2.6 do Linux para garantir os serviços, como gerenciamento de segurança, memória, processos, drivers e redes. Então, esse aí é o cérebro do Linux, que é o cérebro do Android, que é baseado no Linux, com toda a segurança e estabilidade que o Linux possui. Agora mostramos algumas caras aí para quem nunca viu o Android, acho muito difícil, né? Muitas pessoas já viram, já conheceram, já pesquisaram. Esse é o Android 1.6 para celulares com menor capacidade, de valor econômico mais baixo, você gastar aí na média de celulares de 450, 500 reais, vem com mais ou menos com esse software que, dependendo da versão do software, consegue atualizar. Por exemplo, um Galaxy 5, ele vem com esse software e você já consegue atualizar para a versão 2.2, apenas instalando o software da própria Samsung no seu notebook e atualizando o celular a primeira vez que você conecta o celular ao seu notebook, tá ok? A versão Android 2.2, muito boa. Eu utilizo um Galaxy 5 com essa versão, muito prática. Você consegue configurar tudo, basicamente tudo nele. Você consegue desinstalar e instalar com conectividade 3G, Wi-Fi, Bluetooth, todo tipo de conexão aí que você possa imaginar, e com todas as funções que a gente falou acima de vantagens, como roteador, que funciona muito bem, mas tem um problema da bateria, mas funciona muito bem. E a questão de integração com softwares, por exemplo, Gmail, Google Maps, tudo funciona muito bem, tá ok? A versão 3.0, a versão mais top, que é a 3.1, que é baseada no 3.0, é mais para tablet, requer um processamento mais forte. Para alguns celulares já está disponível essa versão, só que são celulares de última geração, uma crítica super boa em todos os sites, todos os fóruns. Então, digamos assim, que é um poder aquisitivo um pouco maior, né, essa versão. Então, é basicamente isso. Então, o que a gente quis concluir com essa apresentação é o que é, em tese, se você quiser gravar uma palavra só, uma frase só, é um sistema operacional móvel do Google. Se é o melhor ou não, é muito bom. Comparamos ele com o melhor e teve grandes vantagens e grandes desvantagens. Então, é uma dúvida complicada, mas assim, acredito que entregamos algumas ferramentas para vocês fazerem uma análise. Vai depender do gosto, se você gosta de designer, se você quer alguma coisa mais acessível, então é bem relativo. E como funciona, mostramos que é bem baseado numa estrutura Linux, com kernel Linux, que utiliza a programação em Java, em C++ na plataforma, para desenvolvimento de suas interfaces. É basicamente isso, e a referência bibliográfica está aqui. Agradecemos a todas as pessoas que publicaram, tem um excelente material. A gente tentou só agrupar o que as pessoas, os autores aqui colocaram nesses sites. A gente agrupou, são jornalistas, são pessoas especializadas na área. Agrupamos de uma forma mais sintética e montando uma cara bonita para mostrar para vocês aí. E é basicamente isso. E fim, gente. Viva aí. Tchau, tchau.